Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 28 de fevereiro de 2022, ano da vitória. Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 13. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Êxodo, capítulo 39 e capítulo 40. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória, aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspis. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo seus nomes. Eram esculpidas como sinete,
cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de estofo azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla das sobrepeles fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a orla das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. E a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofo azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios dos serviços do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos,
para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Capítulo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e as encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e os ungirás, e o consagrarás, para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para me oficiarem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor a ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e ofertas de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio,
Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas. Provérbios, capítulo 18. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, e qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que um irmão.